Amém, queridos. Eu quero realmente compartilhar aquilo que a irmã até falou, que já estava aqui na palavra, para eu compartilhar com os irmãos, que nós temos um processo, né? Todos nós temos um chamado do Senhor nas nossas vidas, que às vezes é uma caminhada longa, né? Às vezes a gente tem que percorrer um caminho árduo, um caminho longo, mas se o Senhor falou, ele vai cumprir. A gente tem apenas que ficar firme, né? Confiar na promessa, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumprir, né? Mas o Senhor faz uma promessa, mas nós temos que executar. E faz parte do processo, né? A gente continuar no caminho, a gente continuar acreditando, não tirando a mão, não olhando para trás, não olhando para os lados, que as lutas vêm, as perseguições vêm, as afrontas vêm, mas o Senhor está do nosso lado, como Ele prometeu, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele nunca prometeu que ia ser fácil. Ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então a gente vê tanta gente, às vezes, angustiada, diz, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Porque a gente, às vezes, a gente é carne, a gente sofre, a gente é sensível, né, como seres humanos, e a gente esquece de que Ele falou que no caminho, o caminho teria luta, teria dificuldade, mas que Ele estaria conosco. E a gente apenas tem que permanecer nele, confiar nele. Às vezes a gente não entende, às vezes não sabe direito o que fazer, mas se a gente permanecer na presença dele, ele vai nos guiar, mesmo sem a gente entender, porque o importante é a gente confiar, não é entender, porque às vezes a gente não vai entender, mas mais na frente ele vai mostrar o porquê, né? Por que ele permitiu, e principalmente para que aquele processo, por que ele permitiu tudo aquilo acontecer nas nossas vidas, mas na frente ele nos dará a vitória, amém? Porque a gente sabe que muita gente quer a terra prometida, mas ninguém quer tirar o gigante. Quando as lutas vêm, as dificuldades vêm, é muito fácil desistir. E eu, gente, quem me conhece sabe que eu sou carne de pescoço, eu sou pau de dar em doido, eu não tenho medo de nada, nem de morrer, nem do diabo. Quando as lutas vêm, eu continuo firme, eu falo, eu vou sangrando, mas eu vou chorando, mas eu não desisto. E Deus, eu acho que é uma qualidade, às vezes a gente apanha mais do que devia por causa disso, mas eu acho que é porque Deus, quando Deus te dá essa intrepidez, essa coragem, é para você aguentar a pancada e seguir em frente, porque mais na frente a vitória é certa. Porque aqueles que tiram a mão, aqueles que olham para trás, já perdeu, né? Quem desiste já perdeu. Não tem opção para quem desistiu. Não tem opção para quem tem uma mente dúbia, para quem fica pensando, será? E se não acontecer? A gente, às vezes, pode ter medo, é do ser humano, às vezes, ficar triste, ficar em dúvida, mas a gente tem que buscar do Senhor fortalecimento. Senhor, reforça a minha fé. O que eu não estou vendo, me ajuda a fazer a tua vontade, não a minha. Me ajuda a ouvir a tua voz, me ajuda a não sair do caminho, não desistir no meio do caminho, amém? E eu estou dizendo essas coisas porque a gente sabe que o processo é difícil, não é fácil. Não é fácil para ninguém, mas fica firme que você vai chegar do outro lado, amém? E tem sido uma jornada longa para mim, como tem sido para você, eu tenho certeza. O Senhor prometeu há muitos anos atrás que Ele ia me usar com muito poder, mas que ia ser muito mais na frente. Eu converti em 1989, então pensa, tem sido um lapidar. As outras pessoas olham para a gente, chegou aqui agora, quem que é essa daí, né? Não, a gente já está aí, ó, na batalha, na lida, na labuta há muitos anos. O Senhor tem nos forjado na batalha, no calor do fogo, né? Porque o ouro é forjado, ele é purificado no fogo. Como assim um guerreiro é forjado nas batalhas. Amém? Então a gente tem que continuar firme. E eu me lembro que o primeiro chamado que Deus me deu, nova convertida, foi o chamado de Jeremias. Pensa nisso. E o segundo foi o de João Batista. Meu Jesus. E eu falei, Jesus, mas por quê? Por que Jeremias, João Batista? Jeremias foi tão perseguido, ele apanhava, ele vivia preso, ele só porque ele falava a palavra, ele não estava em pecado, ele era um homem santo, separado por Deus, ele sofreu tanto para cumprir o chamado, ele não pôde casar com a mulher que ele amava, ele foi arrastado na rua, toda palavra que ele dava, o Senhor vai falar. E ele ia lá, falava e apanhava e era preso, mas ele cumpriu o propósito dele até o fim. Né? E eu falava, mas Senhor, por que não podia ser Isaías, Daniel, né? Porque João Batista teve a cabeça na bandeja, ele profeta de Deus, né? Um dos mais puros que Deus mesmo, Jesus mesmo testificou de João Batista. E eu falava, Senhor, mas eles que pegaram a cabeça dele na bandeja. Eu falei, alivia aí, Jesus, me ajuda. Eu queria Isaías, né? Eu queria Daniel, eu queria qualquer outro, não. Mas não, ele não aliviou, não, irmãos. Ele me colocou, ele falou assim, você vai falar o que eu mandar.
e vai fazer o que eu quiser. Eu falei, amém. Então, vamos nessa. E eu disse assim, né? Mas então tá. Eu vou com a graça do Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E um dia, quando eu estava... Deixa eu voltar aqui. Tem uma palavra em Jeremias que eu queria ler, exatamente sobre esse chamado. Jeremias 1, do 4 ao 10. Se alguém quiser abrir, eu só ouvir. Ou se alguém quiser ler, rapidinho, né? Se alguém for bom na leitura. Jeremias 1. Palavra, gente. Ok. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, assim, é uma palavra que a gente tem que tomar posse e crer e caminhar segundo ela, né? Porque a palavra de Deus fala que o profeta segue o seu caminho. Ele não tem que preocupar se alguém gostou, se alguém está com raiva, se alguém está contra você. Você tem que seguir seu. Você entregou, tá no seu, Deus colocou no seu coração, falou com você, entrega, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte: no decorrer desses dias, né? Depois de eu falar para o Senhor, mas manda outro, né? Por que tem que ser eu? Por que eu vou ter que levar palavras duras e difíceis? Às vezes as pessoas não vão aceitar. E o Senhor falou: vai que o problema é comigo, né? Então, eu estava reclamando sobre isso para o Senhor um dia. E no decorrer dos dias, eu recebi do Senhor uma palavra profética muito dura. E eu orava, eu tinha um quarto de oração que eu me trancava todo dia, pelo menos 2 horas por dia. E o máximo que eu fazia mais era adorar. Eu dançava na presença de Deus. Eu orava um tanto, né? Lia a Bíblia menos e adorava um tantão. Era assim, toda a minha vida eu sempre fui mais de adorar, né? De ficar na presença de Deus. E eu fazia guerra espiritual, nem sabia o que eu estava fazendo, eu batia em capeta sem saber nem porquê, né? E eu ficava até fraca. Deus me deu esse espírito de guerra e de intercessão, né? E de guerra espiritual. E eu estava orando, e essa palavra veio no meu coração, e eu comecei a tremer, porque eu falava: o senhor sabe que eu não tenho vergonha, o senhor sabe que eu não sou tímida, que eu não sou covarde, mas o que é isso aqui? E as coisas vinham dentro de mim, eu não tinha muito discernimento ainda, eu era nova convertida, e foi um sofrimento na minha vida, porque eu vi aquela palavra, não sabia de onde, por que estava vindo, eu não via nada daquilo, e eu lutei com aquilo muito tempo. Ficou os 3 meses da minha vida, eu comecei a emagrecer, eu só chorava, eu ia comer, não conseguia comer. E toda vez que eu ia orar, eu falei assim: eu não quero pensar sobre isso, não é problema meu, não sei porque que está aqui, não sei de onde está vindo isso, eu quero pensar em outra coisa. E eu mudava, e Deus vinha tudo de novo, e aquilo ali foi 3 meses. Até que eu me rendi, eu falei: vou ter que ir fazer alguma coisa. E eu tinha uma pastora muito querida, a pastora Rosalda, que era a minha cobertura. E eu falei: pastora, está desse jeito a minha vida, 3 meses, eu estou só emagrecendo, chorando, e essa palavra está me matando, e eu não tenho perna para ir. Como é que eu vou chegar no presbitério de uma igreja? Eu sou nova convertida, eles nem me conhecem, mas de longe, não tem respaldo, né, para chegar lá. E ela falou: minha filha, você é o profetisa de Deus Altíssimo, vai lá. É Deus que está colocando no seu coração, pode ir. E eu falei: eu não estou sentindo nem perna para ir, eu não sei porquê. E ela falou: escreve, né? Você tem facilidade de escrever. Aí me aliviou o coração. Eu falei: então eu vou escrever, porque como é que eu vou dizer essas coisas para o meu Deus? E eu fui para o meu pastor e falei para ele: falei: olha, eu tenho uma palavra para o presbitério da igreja. Isso foi muitos anos atrás, irmãos, muitos anos. E ele falou: pode falar. E aí eu olhei para a cara dele e falei assim: mas não é para o senhor. Ele falou: pode falar. Eu sou o presidente do conselho. E eu falei: mas não é para o senhor, é para o presbitério. E eu chorava, não conseguia falar. E ele mandou ir na casa dele levar a palavra. E eu fui, pus tudo no papel, bem igual um trabalho de menino do pré, sublinhadinho, grifado com canetinha. Cheguei na casa dele, assim, muito quebrantada, e entreguei a palavra. E aí ele lia, olhava para mim, lia, olhava para mim, ele foi ficando meio vermelho, assim, meio com raiva, e olhava para mim, e aquela coisa
foi me consumindo e eu só baixava a cabeça, assim, muito, me sentindo muito pequenininha, né? E ele olhou para mim e falou: você tem que ver se não tem nenhuma mágoa no seu coração. E se tinha uma coisa que eu não tinha no meu coração e não guardo é mágoa de ninguém. E eu falei: não, não tem. Eu nem sei porque que está aí. Por favor, não vejo nada disso. Nem sei, eu pedi para Deus nem me mostrar por quê, nem para quem, porque eu não quero saber. Cada um pega o que é seu. E se eu pedir, então está aí, sua entrega, e cada um pega o que é seu. Eu não quero julgar ninguém, não quero pensar mal de ninguém. Eu sempre tive esse coração de não ficar pensando mal de ninguém. Eu tenho pavor de começar a julgar as pessoas, falar mal das pessoas. Ou eu acho isso, eu penso que a fulana é assim. Não, não, não gosto disso. Se eu fizer, eu falo: da hora, Deus me perdoa, porque eu não gosto. E então, quando ele falou aquilo, eu fiquei muito moída e a coisa foi apertando até que ele me liberou muito assim, com raiva, assim, meio chateado. E eu amo, é amado da minha alma que ele passou, foi meu paizão, e ele sempre teve um amor muito grande pela minha vida, eu sempre senti isso. Mas ele não conseguiu receber aquela palavra. E como eu era nova convertida, eu fiquei muito abalada, porque eu pensei: como que um homem de Deus desse tamanho, com discernimento, usado por Deus há tantos anos, ministério de 30 anos, conhecido no mundo já, não recebe uma palavra? E eu fiquei muito em pânico, porque eu pensei: então não era palavra, não era de Deus. Então eu falei de mim, e o diabo trabalhou na minha cabeça 2 anos com isso. E eu fiquei pensando isso: então, se ele não recebeu, é porque não era de Deus, porque o diabo ficava falando isso para mim. Porque eu não entendia porque ele não recebeu. E aí passou o tempo, eu fiquei medida, sendo, assim, eu me senti, eu saí de lá quebrada, mas eu fui para casa parecendo que eu estava andando em nuvens. Me deu um alívio muito grande. E eu falei: Senhor, ele pediu para entregar, ele não me deixou ir lá, então o Senhor mandou entregar, eu entreguei, agora eu sou cobra dele, não de mim. Eu quero dormir, eu quero voltar a comer, eu quero ter paz de novo, lavo as minhas mãos. Tá na... e vou... Aí passou uma semana dormindo bem. O Senhor começou a me acordar do mesmo jeito, cobrando aquilo, apertando. Eu falei: Senhor, eu já entreguei, ele é o presidente, eu não posso passar por cima dele. O Senhor vai lá e incomoda ele. E aí passou nada, eu do mesmo jeito, angustiada, chorava muito. Voltei lá na igreja, perguntei: o Senhor entregou a palavra? Ele falou assim: irmão, você tem que ver se não tem nenhuma mágoa no seu coração, de novo. Falei: olha, eu não tenho nenhuma mágoa, eu amo esses homens de Deus, não vejo nenhum pecado aqui, eu não vejo nada, eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu vejo é um trem descarrilhando, uma coisa linda, um trem bala, saindo do trilho. Não sei o que é, não vejo pecado, não sei se tem pecado, não é problema meu. Isso pergunta para Deus, porque eu não consigo dormir, não consigo comer, e de novo, eu estou aqui por causa disso. Porque eu senti que o Senhor não fez. Então, está nas suas mãos, e agora estou lavando de vez, eu não volto aqui mais. E quando eu estava saindo, ele continuou me julgando, e ele apontou um dedo para mim, assim, ele ficou olhando para mim, e Deus me revelou o que ele pensou. Ele falou, eu virei bem para a cara dele e falei assim: não duvide da motivação do meu coração. Muito intrepidez. Eu falei: agora eu vou ser excomungada de vez. E saí, mas fui embora em paz, porque falei: eu fiz a minha parte. E aí, a partir daí, acabou. Passou 2 anos, irmãos. E eu fiquei moída, eu fiquei acusada, mas eu continuei na intercessão, eu continuei adorando, continuei fazendo tudo que eu sempre fiz. E eu me sentia medida de cima e embaixo, e o tempo passou. 2 anos. Aconteceu tanta coisa na igreja, a igreja dividiu, foi horrível. E aí, 2 anos depois, ele é um amado, é um pastor muito querido. Ele não tava, eu falei para ele assim: por que o senhor não ouviu? Você já pensou, se o senhor tivesse dado ouvido, tanta tragédia tinha sido evitada? Porque, como que homem de Deus, como o senhor não entende, não recebe quando é de Deus uma palavra, eu fiquei em crise, o diabo me acusou, que eu vim aqui para aparecer, que eu estava querendo chamar atenção para mim, que a palavra era do diabo, ele mesmo falando para mim, né? Que era minha mesmo, e eu fiquei acusada 2 anos. E meu ministério profético, tão sonhado, foi enterrado ali, foi o que eu tinha pedido para o Senhor quando eu converti. E nesses 2 anos foi assim. Mas então, a partir daí, eu continuei a minha vida, passou. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o teu chamado vai ser muito dolorido. O processo é longo, você vai ser incompreendida, rejeitada, você vai ser acusado, você vai ser questionado, né? Como dizer, uma palavra que para eles é improcedente, não veio de Deus. E você tem que estar preparado para isso, porque você tem paz no seu coração, o profeta segue o seu caminho. Amém? E eu continuei fazendo aquilo que Deus colocava no meu coração, e o tempo foi passando, e a partir desse tempo eu não me lembro mais de ter dado palavra profética, porque eu fiquei desacreditada, eu fiquei com medo, eu fiquei realmente com medo, né? E eu percebi no caminho que muitas igrejas,
coloca pessoas no cativeiro por causa disso. E a gente nem sabe. Eu estava nesse cativeiro, eu nem sabia. Eu fui descobrir por pouco tempo. Porque eu perdoei, andei, a minha vida seguiu, mas eu estava presa ali. Por isso que eu nunca mais soltei, né? E o Senhor colocou no meu coração que, assim, quantas igrejas têm matado os profetas do Senhor? Quantas igrejas? Por descrédito, por desprezo, por achar que a pessoa é pequena, que não tem crédito, e a pessoa fica murchando no chamado. Pode ser um ministério profético ou qualquer ministério, qualquer chamado, né? Mas o Senhor diz para mim, as igrejas que estão fazendo isso, matando os profetas, né? Na palavra diz assim, mas ficarão desertas até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós não vamos ouvir o que a gente quer, irmãos, no caminho. Se você só quer ouvir o que você quer, você nunca vai crescer, vai ficar imaturo e o diabo vai te destruir, porque você não vai ter direção. Porque a palavra fala que o povo se corrompe porque não tem profecia. Profecia no sentido da direção da palavra de Deus. O que Deus falou, né? O que sai da boca de Deus. E eu consegui. Quando eu falei para Deus, um dia eu cheguei para Deus muito triste, chorando no meu quarto, nesse meu quarto de oração. Eu chorava muito e falava, Senhor, eu não quero isso mais. Não manda, me dá palavra dura mais, eu não quero saber o que eu estou ganhando com isso. As pessoas vão ficar com raiva de mim, vão me rejeitar, eu vou perder a amizade, né? Então, assim, o que eu estou ganhando? Só desprezo. Manda outro no meu lugar, um que tem respaldo, um que tem nome, que tem renome, que tem reconhecimento. Manda alguém que vai chegar lá e eles vão ouvir. E eu estava orando, irmãos, e eu tinha 2 irmãos que oravam muito, porque muito na minha casa a gente orava, eles não sabiam a minha crise, não sabiam que eu estava lá chorando na presença de Deus. Eles chegaram na minha casa naquela hora, bateram na porta. E o menino muito novo, muito usado, Fernando, ele entrou e falou assim, você não trabalha para homens. Aquilo me deu um temor tão grande, eu bati continência sem sentir. Falei, sim, senhor. A partir daí acabou a aflição, acabou o medo, não vou mais calar minha boca, só pode até me quebrar minha cabeça na bandeja, mas eu vou falar. Eu não estou aqui para agradar ninguém. A partir daí eu fiquei com a coragem, assim, fora do comum. Acabou o temor, porque não era que eu era covarde, mas por causa daquela experiência que eu estava presa, eu não tive mais coragem, então não queria mais. Porque a gente vê as pessoas querem palavra profética, você vai ganhar milhões, você vai casar, você vai ter uma casa nova, você vai ter um trabalho novo, você vai ganhar muito dinheiro. E à medida que as pessoas vão recebendo essas palavras, elas vão receber. Porque é muito bom mesmo, eu também gosto. Mas quando alguém chega para você e fala, conserta a sua vida, irmão, esse caminho vai te levar à destruição, você vai cair se você continuar desse jeito. A pessoa tem ódio da sua cara, a pessoa não quer te ver, não é? Mas e a gente tem que ir lá assim mesmo, né? Ai, não vou com a cara daquele irmão, daquela irmã, porque toda vez fala para mim, sabe? E eu sou muito amorosa, eu sou uma palavra amorosa, eu também sou uma pessoa dura, porque Deus me fez assim. Por que eu estou contando toda essa história? Para vocês entenderem, às vezes, o meu chamado e o seu chamado. Porque às vezes tem gente que é aí, que eu sei que está aí, que está lutando do mesmo jeito. Não tem oportunidade, é rejeitado, é colocado no canto, é a última da fila. E às vezes você é a pessoa que Deus fica colocar lá, mas essas pessoas vão te resistindo. Até que você continue andando com as suas pernas, né? Então, irmãos, eu quero dizer isso, que vocês vão ter que me tolerar, viu? Vão ter que me tolerar, porque foi Deus me fez desse jeitinho. Deus vai me usar desse jeito, vai te usar do jeito que você é, aonde você está, com a graça e o dom que Ele já te deu, porque nós somos igreja, somos o corpo, e nós vamos falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Porque se você se calar, você vai pagar um preço muito alto. Não compensa, né? Importa agradar a Deus mais que os homens. E eu quero cantar essa música porque ela diz isso, né? Algo que confortou meu coração e que me empurrou um pouco mais para frente, né? Aquela música diz assim: não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está firmada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, me preparou um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O maior troféu é o livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Ai, acho que é minha garganta.
Quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que ele vai me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo. Quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Quando o meu mestre eu abraçar. Oh, aleluia, Jesus. Essa é a esperança gloriosa que nós temos, amém? Jesus é a esperança da glória. E se eu colocar essa sementinha no seu coração nessa noite, eu já estou muito feliz. Amém? E a palavra mesmo para hoje à noite a palavra está em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Alguém gostaria de ler? Levanta a mãozinha. Alguém que lê bem rápido, assim, com voz que dá para entender. Alguém? Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Então, vou eu mesmo, irmãos. Presta atenção aí, porque isso aqui é a chave de hoje, que Deus quer falar aos nossos corações. Para todo mundo, sem acepção de pessoas, não importa a sua religião, que igreja que você está, não importa, é para todo mundo, para todo ser vivente, para toda criatura e para todo filho, né? Mas se você ouvir com atenção, Deuteronômio 28 diz as bênçãos decorrentes da obediência. Amém? Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, tu, porém, não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo todos os deuses para os seguir. Amém? Gente, eu comecei a tremer aqui lendo essa palavra. Jesus. Porque a gente sabe muito bem... Também, né? Essa palavra aí é o centro de tudo na Bíblia, né? Exatamente, exatamente. Amém? Irmãos, é verdade, meu irmão. Quantas vezes, quantos problemas nós alcançamos, nós temos entrado na nossa vida por causa disso aqui. Porque essa palavra é para nós, filhos e qualquer um. Uma pessoa que nem cristão, que obedece a Deus e anda jeito, a vida dele vai direitinho. Estou falando que ele vai ser salvo, talvez nem vai. Mas ele vai ter uma vida boa e próspera, porque o Senhor não retém a bênção. A chuva cai sobre bons e maus. Mas nós que somos filhos temos a palavra para seguir. Mas até que a gente aprenda, até que a gente entenda, e antes, quando a gente não sabia de nada, a gente andou no caminho que a gente quis. E a gente fez escolhas erradas. E as nossas escolhas definem o nosso futuro. Não é culpa do Senhor. Ímpio ou não, sabendo ou não. Nós todos temos aqui história para contar de muita tristeza, de muita perda, de muita afronta, de muita humilhação, porque a gente não sabia ou porque a gente sabia e não obedeceu.
Porque o Senhor é bom, Ele é bom para todos. A Bíblia fala que a chuva vem sobre os maus e sobre os bons. Então, se o ímpio plantar uma horta e o cristão plantar uma horta, vai crescer. Se o ímpio jogar água naquela planta e o cristão não jogar, a do cristão vai morrer, do ímpio vai crescer, porque Deus é bom e Ele ama toda criatura. Ele é justo. Vai vir a semente conforme você plantou. E às vezes a gente está em crise, por que minha vida está desse jeito? Eu também já entrei nessa uma vez questionando, porque eu não sou muito de questionar a Deus, mas tem momentos tão difíceis que a gente sabe o que eu fiz de errado, meu Deus. O que está acontecendo isso na minha vida? Quando é que isso vai acabar? E a gente continua nessa batalha, mas a gente não pode esquecer que o Senhor é bom. Sabe? Isso partiu meu coração lento, porque como nós sofremos na vida por falta da obediência. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com doutrina, tem a ver com obedecer a Deus. E não importa a religião. Tem católico que eu conheço que é mais crítico, que é mais, como diz o outro, mais abençoado, que é muito cristão evangélico que pensa que é melhor que ele. Não é. Deus conhece o coração das pessoas. Quando as pessoas se dispõem a obedecer, ele abençoa sim. É por isso que tem tanto ímpio prosperando e tanto cristão não prosperando. Quantas perdas nós já tivemos, eu me incluo nelas, eu perdi, eu quebrei muitas vezes na minha vida, mesmo antes de conhecer o Senhor, e depois, antes de conhecer o Senhor, até prosperei até bem, depois prosperei também, mas depois quebrei, depois ficou naquele negócio, vai e volta. Por quê? Por causa do princípio quebrado. Às vezes eu não estava quebrando, meu marido estava quebrando, meu ex-marido, ou alguém, alguma coisa, mas alguém estava quebrando o princípio da palavra. E Deus é bom, Ele quer ajudar. Eu acho que Deus chora conosco quando a gente chora, porque Ele sabe o que, ô meu filho, anda desse caminho, para, não faz isso. Você quebrou porque você gastou muito mais do que você ganhava. Você foi afoito demais nos seus negócios, você investiu alto demais antes da hora, você não olhou os sinais. Você não me perguntou se era para fazer essa aliança. Se você não me perguntou se essa sociedade, eu estava nesse negócio. Ah, eu fui roubado, Senhor, por que o Senhor permitiu? Aí você às vezes faz uma sociedade com alguém que tem nada a ver com Deus e você é cristão, não vai dar certo. Às vezes você vai tomar uma decisão, um caminho que não era o que Deus queria. Aí as consequências vêm e a gente sofre. Mas Ele nos ama e sempre nos vai dar uma oportunidade. Porque Ele é perdoador, amém? Porque Deus nos dá um caminho, mas é a gente que anda nele. E Ele fala, eis que te dou um caminho do bem e do mal, da vida e da morte, onde você vai andar? A gente tem que escolher o caminho que vai andar. Não adianta a gente apenas querer resolver, né? E depois cobrar de Deus por que não colheu. Porque alguma coisa, às vezes você nem fez alguma coisa errada, pode ser um tratamento de Deus, pode ser Deus forjando seu caráter, pode ser Deus te preparando para o chamado. Tem tanta coisa, irmãos, mas nunca condene o Senhor. Porque quando eu tive o pior momento da minha vida, que eu quebrei, eu estava espiritualmente abalada, e eu estava quebrada, perdi tudo, perdi confecção, perdi carro, perdi casa, perdi tudo. Eu falava, Deus, o que eu fiz de errado? Eu sou fiel, eu amo o Senhor. Eu entrei em crise e um dia eu falei, a única reprimenda que eu lembro que eu fiz para o Senhor na minha vida, eu falei, eu pensei que o Senhor livrava o inocente. E aquilo pesou no meu coração. Porque eu também escrevo poesia, logo que eu converti, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê o mesmo. Eu escrevi quando eu não era cristã, mas agora eu quero escrever para o Senhor também. E com 13 anos eu escrevia poesias que eu nem acredito que eu escrevi aquilo, porque é muito profundo. Era tudo inspirado, eu não sabia, vinha tudo pronto na minha cabeça, rimado, tudo bonito. E um dia eu escrevi uma poesia que dizia assim, como podia eu contender com o Senhor, o meu Deus e Criador dos céus e da terra? Como podia eu lhe dar diretrizes e pedir explicações para todas as minhas queixas e para as minhas divagações? Pois eu sou caco de barro nas mãos do meu Criador e nem vaso formado para ser quebrado ainda sou. Ai de mim que contendi com o Senhor. Isso está lá em Isaías. Então, eu estou arrepiando de novo, porque eu sou ruim de lembrar das coisas. Essas poesias que eu escrevi com 20 anos de idade, 15, 16, 18, 25, eu lembro. Porque foi Deus que ministrou no meu coração. Eu pedi perdão ao Senhor naquele momento. Eu falei, Senhor, eu nunca joguei nenhuma reprimenda para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom. Quando eu estou em crise, eu falo, Satanás, Deus é bom, e sai do meu caminho. Eu sou errado, meu marido é errado, meu filho é errado, todo mundo é errado, mas o Senhor é bom. E eu passei um tempo da minha vida, foi tão difícil que eu não conseguia orar direito, eu só chorava e falava em línguas. E eu tremia quando eu pegava na Bíblia, eu fiquei muito tempo sem conseguir ler a Bíblia, porque eu fiquei com medo da Bíblia, porque a batalha foi um ano de ataque espiritual, e eu não tinha muito discernimento, mas eu tinha tanta presença de Deus na minha vida, que Ele me carregou no colo e me sustentou até o fim. Eu escutava o diabo falando que me matava, abria a janela do meu quarto de noite, eu levantava o coração saindo pela boca.
Então, assim, foi muita batalha. Esse processo não foi fácil, mas Deus estava comigo o tempo todo. Eu vivia na presença dele adorando. Triste ou não, eu sempre adoro o Senhor. Com vitória e com derrota, eu estou adorando o Senhor. Chorando e adorando o Senhor. Eu trabalho adorando o Senhor, eu dirijo adorando o Senhor. Quem me conhece sabe. E eu não fico murmurando. As coisas podem estar difíceis, caindo nos pedaços, a casa caindo. E eu falo, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai trazer vitória, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor sabe, eu também não tenho que entender, eu tenho que crer, e eu continuo a minha batalha. E eu tenho feito isso na minha vida. Não é para me gloriar, não, irmãos, porque esse Deus que me deu. Porque a batalha era muito grande, como é a sua também. E eu quero te fortalecer nessa noite, dizendo que, como Ele fez na minha vida, me deu graça para suportar esse processo longo, difícil, quebradeira, casamento arruinado, tudo arruinado, finanças, e eu passei por tudo na presença do Senhor. Hoje eu tenho a alegria e a gratidão no coração de falar para o Senhor me conduziu, o Senhor esteve comigo até aqui. Amém? E assim Ele está com você. Não pense que Ele não está, a luta está difícil. Eu acho que você talvez passou coisa pior do que eu. Eu nunca tive nenhuma tragédia muito grande na minha vida, mas eu tive essa perseguição e esse sofrimento que foi o suficiente para me marcar muito. E muitas outras coisas que a gente sabe, né? Em relacionamento, casamento, com filhos. A gente tem dificuldade, mas o Senhor conhece o nosso coração. Que a gente erra com a intenção de acertar. A gente não quer errar. Que a gente busca a presença dele por isso, né? Mas a gente sabe que as nossas escolhas é que vão definir o nosso futuro, né? Voltando para a palavra. Porque o caminho da cruz é difícil, é árduo, mas ele traz alegria, ele traz esperança, ele traz paz, ele traz contentamento no fim. No processo, às vezes é doloroso mesmo, você não vai se alegrar. Mas ele coloca paz na guerra, ele coloca força para você andar mais uma milha. É um dia de cada vez, meu irmão. Não preocupe com amanhã, porque o Senhor já está lá, ele já está lá. Ele já sabe o fim da história. A gente que não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente não pegava o processo, porque ia ser difícil. Então, ele dá, de cada vez, ele vai dar um pouco. Creia que o Senhor vai te honrar. Creia que ele vai te colocar no lugar que ele te prometeu, se você não desistir. Porque a palavra que nós lemos foi o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Errou, não tem problema, levanta. O cair é para quem está de pé, mas o levantar é de Deus. O cair e ficar prostrado é um problema. Mas se você levanta 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes, Deus vai te honrar e vai te levantar e vai te ajudar. Porque o Senhor é Deus perdoador, Ele é Deus de amor. Amém? A tentação é involuntária, mas o escape é decisão nossa. Porque quando a gente faz escolha errada, às vezes por querer, porque tem gente que quer pecar, irmão, vamos confiar, vamos combinar aqui. Tem gente que sabe que está no caminho errado e não retrocede. Você tem todo o direito de escolher, Deus te deu livre-arbítrio, me deu livre-arbítrio. A plantação é voluntária, mas a colheita é obrigatória. E Deus fala o quê? Não tem como Deus abençoar se você está em desobediência e eu estou em desobediência. E eu estive muito tempo também, por ignorância às vezes. Ou por teimosia, porque a gente é muito de querer fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E quebrar nossa carne, nosso ego, ninguém quer. Quando Deus está tratando, às vezes a gente fala, Senhor, muda meu marido, muda meu filho, muda não sei quem, Deus fala, e você? Deixa eu tratar você primeiro. Você pode estar certa, mas não importa. Você também tem algo que eu preciso trabalhar. Quando Deus trabalha em nós, quem está em nossa volta começa a mudar também. Deus tem que trabalhar em nós primeiro. Amém? Mas a palavra de Deus fala o quê? Que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, né? Mas a palavra também diz, andeis no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a gente tem que vigiar todo dia. Porque se a gente vive de acordo com o mundo, meu corpo, minhas regras, a gente nunca vai saber discernir o bem e o mal. Porque a gente vai seguir o que a gente quer. Depois, porque eu não sabia. No fundo, a gente sabe, né? A gente sabe que até um bebê recém-nascido, ele olha para o lado quando vai fazer coisa errada, um bebezinho lá, uma criancinha pequena. Ele olha para o pai, olha para a mãe, porque já sabe, ninguém... Nossa, já está dentro. Deus colocou dentro de nós uma luzinha que pisca, um pisca-alerta. Olha, cuidado, não vai por aí. Esse é o caminho, vai por ele. Mas a gente ignora, porque a gente quer fazer o que a gente quer. Ah, se não for do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu também não aceito, eu não quero. Ninguém fala assim comigo, ninguém me trata desse jeito. E a carne vai subindo. E Deus às vezes está querendo tratar isso, amansar, dar paciência e perseverança. Amém? A palavra de Deus, sabemos que nós somos falhos, nós somos tendenciosos ao pecado, nós temos uma carne fraca, mas se alimentarmos o espírito, a carne não prevalece. Às vezes nós optamos em alimentar a carne, a nossa vontade, não a vontade de Deus. É por isso que a gente às vezes cai. E esse princípio transcende religião, como eu já falei. Não importa se você é isso ou aquilo. Anda direito para você ver se você não prospera. É a promessa de Deus, ele vai abençoar, né?
Em João 8,34 diz assim, aquele que se entrega ao pecado é escravo dele. Às vezes você entra sabendo, aí você não consegue sair porque você está preso. Aí você precisa de ajuda. Não fique lá, então agora eu vou morrer, vou para o inferno. Não, levanta, peça, Senhor, me ajuda, me dá outra chance, me perdoa. Pede ajuda para alguém que você confia, vai orar junto, porque a palavra também de Deus fala, confessai os vossos pecados ao Senhor para que sejais perdoados, e uns aos outros para que sejais curados. Mas escolha alguém bem a dedo, que você pode confiar, que te ama, que vai te ajudar a te tirar desse problema, amém? Então, você pode observar, eu observo na minha vida, você pode observar na sua vida, quantos danos, quantas dores, quantas perdas, tristezas que o pecado trouxe às nossas vidas. Não vale a pena. Não vale a pena, meu irmão, não vale a pena, não vale a pena. É tão maravilhoso viver sem condenação, sem acusação, sem o diabo no ouvido toda hora, porque já é atrevido, ele fica o tempo todo tentando nos acusar, mesmo quando você está andando direito, imagina andando errado. É uma tortura. E a gente é entregue para os verdugos, como a palavra fala, o tormento. Não dorme direito, não tem paz. Então, Deus quer trazer para nós essa paz de espírito, porque Ele nos ama, Ele tem compaixão, Ele vê a gente errando e Ele fica triste. Se eu falar, meu Deus, se só me obedecesse, eu falei, está tudo na minha palavra, mas eles não escutam. E tudo que eu passei na minha vida de perda, de falência, de quebradeira, foi teimosia, foi ignorância. E foi Deus também tratando a minha vida para eu chegar aqui hoje e ter isso para contar. Para ajudar alguém que está passando no processo e que está perdido. E que ninguém chegou naquela época para mim para dizer o que eu estou dizendo aqui hoje. Então, pega a oportunidade, cresça nessa palavra e creia que Deus é contigo e Ele vai te ajudar, não importa. Cair é do homem, mas levantar é de Deus. Amém? Em Romanos 2, diz assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas praticam. Mas o que tais coisas? Vamos lá, Romanos 2, do 2 ao 13. Bora lá, gente, hoje é palavra. E eu estou precisando de muita palavra mesmo, porque eu tenho lido muito pouco a Bíblia. Eu confesso o pecado. Não pecado, né? Porque a Bíblia, a gente lê é bom para a gente, não é para Deus que a gente lê a Bíblia, a gente lê para a gente, né? Então, Romanos... Deixa eu pegar aqui. Romanos 2, 2. Olha o que Deus fala, meus irmãos. Hoje é churrasco, hoje não é leitinho, não, né? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Acho que até aqui, ok? Irmãos, a palavra é maravilhosa. É a gente aqui não dá ouvido às vezes, a gente aqui não lembra, a gente aqui esquece o que Deus está falando, né? Mas se hoje você falasse, Senhor, me perdoa, eu tomei uma direção sem perguntar se o Senhor queria, eu tenho esse relacionamento, não sei se eu queria. Não é porque quando Deus quer é fácil não, viu? Deus vai te moldar no seu relacionamento também, você vai crescer, você vai aprender, e às vezes, se você perseverar, se for da vontade de Deus, aquilo ali, você vai permanecer e vai vencer, em nome de Jesus, em qualquer aliança que você fez. Gálatas 5:1 diz assim, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Amém, meus irmãos? Vamos deixar o pecado de estimação, os pecados voluntários e os involuntários, porque a gente ora e Deus mostra, porque a luz que tem a gente tem trevas em nós que a gente não consegue ver, mas o Senhor nos mostra.
se a gente pedir, amém? Porque tentação, irmãos, tentação não é culpa nossa, não. A tentação vai vir. Mas o escape Deus nos dá. Cabe a nós escapar. Você sabe que está errado, está julgando alguém, está rejeitando alguém, está perseguindo alguém, está roubando alguém, está caluniando, está traindo. Você sabe, o Espírito Santo, e mesmo se você nem é cristão, lá dentro de você, porque Deus, aquela luzinha, aquele pisca-alerta, vai te dizer que você está andando errado. Então a gente tem que largar isso. Pecados voluntários e involuntários também, porque eu não sabia, porque não foi sem querer, é pecado e vai ter consequência. Peça perdão, Deus vai te dar o escape, mas tem consequência, né? O Senhor diz, na Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então a gente continua tentando, todo dia, levantar-se, cair, pedir perdão e continuar a jornada. E pedir a Deus, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para a vida eterna. Amém? Então, quando eu falei na live aquele dia, Deus me deu uma revelação maravilhosa de como prosperar e ser feliz, né? É verdade, está tudo aqui, ó. Essa foi a revelação que Deus me deu. E que Deus nos deu e Deus nos dá. Obediência é a chave, amém? Para prosperar e ser feliz, obediência. Às vezes a gente só quer fazer campanha de jejum, penitência para quem acredita. Não adianta se não obedecermos ao Senhor. O Senhor disciplina os filhos que ama, assim como nós disciplinamos os nossos filhos porque nós amamos. Nós não temos prazer em bater, em chegar a corrigir o nosso filho e ele sofrer e chorar, porque a gente dói mais na gente do que neles, não é? Mesma coisa é Deus. Deus não tem prazer em nos disciplinar, mas ele precisa, porque a gente não é bastardo, porque nós somos filhos dele, nós somos filhos, então ele vai disciplinar. Amém? E essa música que eu quero cantar agora é para fechar isso aqui, né? Porque nós precisamos entender isso. Eu quero que isso entre na sua alma. Feche seu olho, ore essa música, porque é o que nós acabamos de ler aqui nessa palavra, amém? Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e aos mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. E onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. E quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer a sua voz. Amém, Jesus, nos ajuda, Pai. O Senhor nos chama ao arrependimento. Jesus não vem buscar ímpios, nem uma noiva prostituída, desviada, com vestes sujas, com mácula. Não vem, ele vai preparar primeiro. E o juízo começa na casa do Senhor. Por isso que é tanto temor no meu coração. Porque nós todos estamos envolvidos nessa palavra, nós todos. Né? A gente vê aí quantos templos suntuosos, meu Deus, quantos templos suntuosos. Quantos mercenários falatosos das igrejas, arrancando o couro das ovelhas, que faz a obra por ganância. Quem já faz a obra desse jeito já está condenado, irmão. Não interessa se é pastor, apóstolo, profeta das galáxias, de onde você for. Não adianta. As ovelhas não são suas, são de Jesus. Cuida delas, pastoreia. Se elas quiserem mudar de pasto, deixa aí. Está no seu aprisco hoje, às vezes Deus deixa lá por um tempo. Às vezes não identifica com você, vai identificar com outro. Amém, abençoa. Nós todos precisamos crescer e frutificar. E às vezes Deus quer a pessoa em outro lugar. Não retenha. Tem muita gente que retém pessoas por causa de dízimo, por causa das ofertas. Não é nem porque gosta da pessoa, não é nem porque está, ai, minha ovelha que eu amo, às vezes nem ama tanto assim, meu irmão. Deus tem que tratar isso no nosso coração, a gente tem que amar as ovelhas.
Quando Deus me ordenou, que eu jamais esperei que isso fosse acontecer, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser ordenada pastora. Nunca pedi, nunca pensei que Deus ia fazer. Eu sabia que Ele ia me usar como profeta, de um jeito, mandando para os cantos, sei lá, eu não sabia como. Eu sabia que ia demorar. Mas eu falava, quando a pastora Lucélia, né, a pastora Tayana primeiro me ordenou online, Deus mandou ela ordenar. 2 semanas depois, a pastora Lucélia, um pouco depois, veio aqui para Atlanta, me ordenou pessoalmente. Então, assim, eu acho que Deus confirmou, né, irmãos, para não ter dúvida de ninguém. E eu falei, mas eu nunca pedi, mas amém, eu estou aqui para servir o Senhor, fazer o que Ele quiser e aonde Ele mandar, e falar o que Ele quiser que eu fale. Não importa se vai agradar ou não, porque Deus vai cuidar. Porque quando eu falei que eu não ia falar, porque fulano ia gostar, e Deus falou, problema meu, você vai falar o que botar na sua boca, e eu que vou tratar com eles. Então, amém. E se eu errar, o Senhor vai tratar comigo, né? Então, a gente tem que vigiar dobrado, porque a faca começa na gente, a palavra corta primeiro aqui, né? Antes de cortar daí. E, às vezes, a gente vê nas igrejas tanto dinheiro arrecadado para riqueza própria, milionários, é barco, é jatinho, é mansão. Será que Deus está nisso? Não está, não está. Não vem dizer que está. Que... Ah, porque o Senhor me abençoou você e suas ovelhas estão passando fome. Abençoou você com uma mansão de bilhões. Aqui na América tem pastor que tem mansão de milhões. Bilhão, talvez. É tudo do bom. E as ovelhas talvez não tenham dinheiro para um aluguel. Sendo que o dinheiro arrecadado é para dividir, para cuidar da igreja. Os pastores, todo mundo tem que ter uma vida digna e decente, é a vontade de Deus. Mas se você está enricando ilicitamente, usando o dom que Deus te deu, Deus vai pesar a mão sobre você. Vai pesar e tem que pesar. Porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Não adianta. Arrecada dinheiro e ninguém sabe para onde vai. Por isso que tanta gente não quer mais ir na igreja. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas igrejas, da nossa vida. Porque tem muita gente desviada e tem muita gente que não quer ir para a igreja por causa de nós mesmos, muitas vezes. Então, se você está andando nesse caminho, pode sair dele hoje, em nome de Jesus. Não entre na por ganância. Agora está muito fácil. A gente quebra. Então, você é pastor, né? Abrir igreja. Tem ministério, gente, que é só no comércio. E está assim no mundo, ó. E você acha que Deus não está vendo? Sabe por que Deus deixa? Até uma hora, até Ele derrubar? Porque Deus tem compromisso com a palavra. E Deus vai usar a palavra daquelas criaturas, sabe por quê? Porque ele tem compromisso com quem precisa ser salvo. Tem gente lá que precisa ouvir. E Deus vai usar. Mas ele está diante de Deus. Aquela pessoa, as consequências são terríveis. Os mercenários vão pagar muito alto. Muito alto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro da igreja arrecadado. Agora está fácil a pessoa fazer 3 lives por dia e começar a pedir Pix o dia inteiro, 24 horas por dia. Se você está na obra integral, Deus vai te sustentar. Deus levanta pessoas para te ajudar. Eu sou voluntário, quem me conhece sabe, que eu adoro ofertar, adoro ajudar quem precisa. A gente tem que compartilhar as necessidades e os santos têm que ajudar, sim. Mas isso é voluntário, não é sob pressão, não é sob constrangimento, não é ficando o tempo inteiro forçando as pessoas. Está todo mundo igual peixe com pouca água, minha gente. A maioria das pessoas não tem dinheiro. Quem tem ajuda, eu tenho prazer, graças a Deus, o pouco que eu tenho, eu ajudo quem aparecer, que Deus tocar no meu coração, não quero nem saber. Se minha última nota de 100 dólares está no bolso, eu estou dando ali, nunca me faltou, ele sempre me cuidou muito bem. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com enriquecimento pessoal, autoprojeção, que é holofote para aparecer, não é para Deus aparecer. Porque quando você está perto de Deus, a coisa que eu senti logo que eu converti, porque eu amava estar na presença do Senhor, e eu me sentia desse tamanhozinho. Quanto mais perto dele, eu só encolhendo um dia, eu falei, Senhor, eu não estou me enxergando mais. Por quê? Porque quando você está muito perto dele, você fica bem pequenininho. Diante do diabo, você é um gigante. A autoridade espiritual cresce. Mas quando você está diante dele, você é bebê do colo, você vai quebrantado, você vai pequeno, você não vai grande para Deus, pleiteando nenhuma causa. Você vai para ele com humildade, pedindo a Deus misericórdia, amor. Ele se derrama, porque se a gente é filho, vai para o colo, ele vai acolher. Amém? Não vendo oração, profecia, campanha, dons. De graça receber, de graça dar. Agora, tem música profissional. Ele viaja o mundo inteiro, lógico que tem custo, tem que cobrar os ingressos. Mas gente pregar e cobrar 50 mil, eu não sei como que alguém paga e como que alguém vai. Se eu souber, eu descobri que alguns que eu amo muito estão fazendo isso. Eu já comecei a fechar o coração. Deus usa nós aqui, ó. Deus pode usar qualquer um de nós aqui para pregar e o Espírito Santo descer com poder. Agora a pessoa fica famosa, começa a arrancar o couro das ovelhas. Você quer dar um show? Ok, vai lá, reserva um estádio e prega e faz o seu show bonito, que eu também gosto da boa música, a gente pode ir lá, e o Senhor usa. Só que você cobrar para pregar a palavra de Deus, eu sou completamente contra.
Agora, se alguém te convida para viajar para outro estado, para outro país, é claro que você tem que pagar, se você não pode, e a pessoa tem que suprir suas necessidades. Olha, você vem, então tá. Não vai exigir o hotel 5 estrelas, irmãos. Às vezes a gente entra num lugar, é onde a pessoa puder te hospedar. E as pessoas têm que sentir no coração de ajudar e ofertar. As pessoas que vivem da obra, porque precisa, tem conta para pagar, tem família para cuidar. Isso aí faz parte. Mas não por constrangimento, amém? É muito constrangimento. Trabalhe se puder. Paulo fazia rede, porque está muito fácil agora abrir igreja e ganhar dinheiro. Muita gente está fazendo isso e Deus está de olho, viu? Deus está de olho. E quando a perseguição que já está vindo antes de Jesus voltar, começar a fechar as igrejas, e quando eles começarem a rasgar as Bíblias, a gente não tem mais acesso, e a gente vai chorar pelo tempo que a gente não leu, que eu sou a primeira da lista, de não ler do tanto que eu deveria, nem perto do tanto que eu deveria, e aí a gente fica pensando, e vai ser o quê? Se a gente não se unir como igreja, pegar a mão do outro ao invés de perseguir, competir. Ah, o outro está aparecendo demais, então eu vou bloquear, então não quero andar com ele, porque, irmãos, se é irmão está errado, vai lá e exorta em amor. Ou até com o pau na mão se precisar, porque tem gente que precisa. Jesus era duro também, não era só amoroso. Né? Os profetas eram duros. Eles iam lá e falavam o que tinha que falar, a pessoa precisava ouvir. E Deus cuida das feridas, porque às vezes Jesus fala que ele faz a ferida e ele mesmo cura. Né? Então a gente tem que seguir essa linha, a gente tem que andar de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça, e é diante de Deus, Senhor, se eu errei hoje, me perdoa, se eu peguei um caminho errado, porque obediência é a chave para todos nós, em qualquer época da nossa vida. Amém? E a gente tem que só se voltar para Ele, só isso que Ele espera de nós. Ele não está esperando que você seja perfeito, Ele só falou que quer que você seja humilde, que ande na presença dEle, que se arrependa do mal e vá para Ele, que Ele vai te ajudar. E me ajudar, Ele nos ajuda cada dia. Amém? Uma vida desregrada, sem disciplina, sem princípios, vai nos levar à destruição. A gente vai se perder nesse caminho, né? E eu quero cantar mais uma música aqui, porque a gente vê na estrada, tanto na igreja como no mundo afora, em todo lugar, tantas pessoas machucadas por causa dessas coisas. E às vezes julgando e condenando a Deus. Então pega a sua culpa, que é sua, mas não carregue ela, entregue para o Senhor e fala assim, eu errei, me perdoa, e Ele vai te dar uma nova oportunidade. São tantos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Derrama o bálsamo e as feridas sararão. Cobre-os com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe um fiel soldado ferido morrer. Vem, filho amado, vem pros meus braços descansar. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei.
filho amado, vem em meus braços descansar. Amém, queridos? Era isso que eu queria dizer hoje. Que o Senhor venha realmente confirmar no nosso coração, nos ajudar, nos dar força, graça e nos conduzir nesse caminho, que é um caminho de alegria e de paz no final. Amém? Deus abençoe cada um em nome de Jesus.